O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, querida irmã Rita de Cássia, tudo bem? Tudo bem, Delva, e você? Prazer grande Graças estar a com Deus. vocês. Meu amor, para nós é uma alegria imensa. Mais uma vez você vai falar para nós, não é? Então, nós estamos muito felizes e agradecemos muito a sua participação aqui no Zil da Gama. Então, vamos dar uma boa noite também para aqueles que estão conosco, para aproveitar essa oportunidade. Que sejam todos bem-vindos, nos acompanhando, tenham uma boa noite, e aqueles que não puderem agora, que possam assistir depois. Todos têm o nosso carinho, e nós convidamos. Então, nós apresentamos a nossa querida irmã, que vai fazer o estudo da noite, é a Rita de Cássia de Souza, do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Ela é trabalhadora, estudante da doutrina. Então, nós agradecemos muito pela sua vontade de estar conosco, isso é muito importante. Então, meus irmãos, vamos elevando os pensamentos e juntos vamos fazer a nossa prece em pensamento, lembrando de Jesus, nosso mestre amigo, e Deus, nosso Pai de amor e bondade. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez aprendermos um pouco mais, refletirmos sobre ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que é para esses estudos só nos libertam, meus irmãos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, pedir que a nossa mentora Zil da Gama, os bons espíritos, possam, junto, inspirar nossa querida irmã Rita de Cássia no trabalho que trouxe para nós e nós estejamos de coração e mente abertos para adquirirmos esses conhecimentos e praticá-los na nossa vida. São todos os melhores conselhos, ensinamentos para o nosso crescimento espiritual. E assim, Senhor, pedimos que nos abençoe a todos, aqueles que estão aqui conosco agora, ou os que não puderem estar. Que todos sejam abençoados, Senhor, mais uma vez.
Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida irmã, a palavra é sua. Muito obrigada, Edelva, muito obrigada a todos os trabalhadores do Centro Espírita Zilda Gama, que nos dá a oportunidade do trabalho, através desse trabalho da divulgação da doutrina espírita, que é o estudo, né? E à noite de hoje nós fomos convidados para falar um pouquinho do Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nosso código de conduta moral. Então, nós vamos falar hoje no capítulo 5, que é o capítulo que Kardec intitulou para a gente Bem-aventurados aflitos. E no item 22, ele intitulou Se fosse um homem de bem, teria morrido. E o espírito que vai falar aos nossos corações nesse item é Fenelon. E Fenelon nos diz assim: ao falar de um homem mau, que escapa de um perigo, frequentemente dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isto, estás com a verdade, porquanto, efetivamente, muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem, no caminho do progresso, uma prova mais longa uma prova mais longa da que é um bom que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, não tenhas dúvida de que cometeis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa mora um homem mau, vos apreceis em dizer, seria bem melhor que fosse aquele. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Porque havereis de querer que o mal tivesse tempo de terminá-la, e que o homem continuasse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e o que mantivessem na prisão, enquanto que daria a liberdade àquele que não tem direito a ela? Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é contratada no momento em que são desfeitos os laços corporais e que, enquanto estiverdes na terra, estareis no cativeiro. E Fenelon continua: acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender e tende a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. No entanto, vossas faculdades são tão restritas que o conjunto do grau todo não é percebido pelos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos, portanto, para sair pelo pensamento do vosso limitado mundo, e à medida que vos elevardes a importância da vida material, diminuirá para vós, porque ela vos parece como um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, em Sens, 1861. Então, aqui a gente percebe Fenelon já trazendo para a gente uma linha de raciocínio já para que a gente possa compreender, inclusive, os nossos comportamentos, né? As nossas falas, as nossas conclusões que muitas das vezes tiramos erroneamente de situações que mal conhecemos. Porque nós temos o hábito, né, como está bem claro o Evangelho, de julgar. Nós temos o hábito de achar que temos a condição de estar julgando o outro, uma situação que a gente até muitas das vezes desconhece.
Então, Fenelon, ele nos convida a refletir profundamente essa nossa forma limitada, né? Essa forma limitada que temos, né, de julgarmos a morte e o merecimento das criaturas. Nós temos esse hábito, porque lindamente ele traz nesse texto, quando ele nos chama atenção, quando Fenelon nos chama atenção para isso. Quando morre uma pessoa de bem, se na casa ao lado tem uma pessoa que não é um homem de bem, a gente já gostaria que o outro tivesse morrido em detrimento do que morreu. Principalmente se for um familiar nosso. Já paramos para perceber isso? Como muitas das vezes nós temos esse tipo de comportamento, achando que seria melhor morrer o outro do que aquele que acaba de desencarnar. E Fenelon continua dizendo para a gente assim: quando alguém mau sobrevive e um bom desencarna, muitos se apressam a dizer aquela frase que está lá que ele trouxe para a gente: se fosse um homem de bem, não teria morrido. E ele deixa claro também no texto, né, que ele vem esclarecer para a gente assim, que curiosamente essa frase, embora dita de uma forma leviana, porque a gente não pode fazer esse tipo de julgamento, é uma forma leviana de falar, né? Contém uma verdade espiritual aqui. A morte, ela pode ser sim uma recompensa e a vida prolongada uma oportunidade de aprendizado. Olha que interessante esses dois termos, a morte como recompensa e a continuação da vida como uma grande oportunidade. Já paramos para perceber e já paramos para agradecer a todo o momento da nossa encarnação, agradecer pela oportunidade reencarnatória? Agradecemos durante as nossas orações a oportunidade desta encarnação estarmos em contato com essa doutrina, que é a doutrina dos espíritos que Allan Kardec nos trouxe, que nos auxilia a nossa caminhada de espírito imortal? Então, essa oportunidade que está sendo dada a cada um de nós é muito grande e a gente precisa parar para aprender a refletir dessa oportunidade. Nós temos o hábito de brincar com os companheiros. Na nossa casa espírita, a gente, nossa, desencarnou fulano que trabalhava comigo na tarefa tal, ou outro que trabalhava na tarefa tal. Boa noite, João Rolim. Muito obrigada pela tua presença aí, Maria Delfa. Obrigada a todos que estão aí conosco. Céu de Sumidouro, muito bom. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, vibrando pelo trabalho, vibrando pelo estudo. E a gente tem o hábito de brincar com os companheiros, dizendo: olha, tá vendo? A gente não tem mérito ainda para desencarnar. A gente fica com uma dorzinha disso, uma dorzinha daquilo. Eu estou morrendo. Tá nada. Eu costumo dizer, eu sei que eu não tenho mérito para desencarnar, então não vou morrer. Eu vou passar por essa dificuldade e vou tirar o aprendizado. Isso por quê? Porque a gente já compreende também, como nos lembra Leon Denis, lá no livro No Problema do Ser, quando ele fala para a gente, no Problema do Ser e do Destino, no capítulo que ele fala da dor, que ele nos lembra que a dor é um dispositivo de reeducação e reequilíbrio. Então, se a dor ela serve para me reeducar e me reequilibrar, ela serve para me ensinar, porque a educação é ensinamento. Se a educação é ensinamento, e esse ensinamento nós ainda, enquanto espíritos aqui na carne e na Terra, nesse planeta de provas e expiações, ainda necessitamos da dor para aprendermos a caminhar, é fundamental que tenhamos essa consciência. Porque aí a gente vai perceber esse mérito que ele está falando. Que a dor é esse mérito que a gente está recebendo, de ter essa dor para passar por esse processo doloroso, para aprendermos um pouco mais, para nos reeducar ou nos educar e caminhar melhor. Então, quando ele fala também no capítulo, no item, né, ele
quando ele continua falando para a gente da questão da morte, aí nos lembra Kardec, né, com a doutrina dos espíritos, ele fala que a vida verdadeira, e Fenelon também traz isso finalizando o texto, né, que a vida verdadeira é a vida espiritual. Então, assim, se nós temos a certeza da nossa natureza, que é a natureza espiritual, que somos espíritos imortais, fica mais fácil nós termos esse entendimento dessa vida verdadeira. Então, aí a gente consegue compreender que o sair da carne ao desencarnar, porque sair da carne a gente sai toda noite, né? Quando a gente se desdobra, a gente sai do corpo. Então, nesse desdobramento que a gente realiza ao sair do corpo, é um treinamento para o desencarne. Só que nós temos ali o nosso cordão de prata, como a gente já conhece, ligado, né, do nosso corpo ao nosso perispírito. Então, a gente tem essa ligação. A gente vai ao plano espiritual durante a noite. Na nossa casa espírita, a gente costuma dizer, vamos voltar, a gente sai de um trabalho espiritual na casa, a gente diz, até mais tarde a gente se encontra aqui novamente, porque a gente sabe que a gente volta, se a gente se mantiver naquela vibração da casa, na vibração do trabalho, o trabalho não termina ali quando a gente sai, o trabalho continua. O trabalho continua. Então, essa continuidade do trabalho, a gente já tem essa certeza dessa continuidade do trabalho, então a gente busca se manter naquela vibração, naquele dia do trabalho específico, para se perceber retornando para a casa espírita e dando continuidade ao trabalho fora do corpo. Por quê? Porque a espiritualidade também necessita do nosso fluido animal para estar exercendo tarefas específicas na casa espírita fora do corpo. E como que nós somos reconhecidos quando estamos fora do corpo? Pelo nosso cordão de prata, que aí identifica, esse espírito aqui é encarnado, então esse fluido aqui é necessário para essa tarefa, para esse tipo de trabalho. Isso tudo quando a gente tem a responsabilidade dessa certeza da continuidade do trabalho. E quando a gente faz isso e faz bem, que é o dormir, elevamos o nosso pensamento a uma boa prece, rogando aos espíritos superiores para que nos leve para sermos úteis ao trabalho da doutrina, ao trabalho da casa que está sendo realizado, a gente consegue se perceber fazendo parte desse todo no trabalho espiritual. E aí é muito importante a gente ter essa certeza que essa continuidade, que esse sair do corpo, que esse ensaio para o desencarne acontece todas as noites. E aí a gente continua aqui quando a gente lembra assim, que a existência corporal é apenas uma etapa do aprendizado, que foi o que a gente está falando aqui. Então, quando a gente tem essa oportunidade, é um estágio temporário estar aqui no corpo. E aí, quando a gente sabe tirar bons proveitos desse estágio temporário, a gente sai vencedor. Quando a gente termina a nossa etapa que nos foi proporcionada de estarmos na carne, para todo esse aprendizado que temos, a gente consegue sair vencedor. Agora, quando a gente não dá valor a nada disso e continua se mantendo nos vícios, nos prazeres mundanos, que são temporários, e não vão nos dar nenhum crescimento, não vão nos ajudar, não vão nos auxiliar em nada, a gente só atrasa o nosso crescimento espiritual. E aí a gente costuma dizer que a gente, vou acabar perdendo a minha reencarnação. Né? Eu vou acabar perdendo a minha reencarnação porque eu não quero mais essa história de ficar estudando, trabalhando. E quem trabalha para mim? Quem me ajuda? A gente tem esse hábito, né? Porque a gente não consegue perceber a nossa responsabilidade enquanto espírito imortal. A gente tem conhecimento de muitos amigos nossos que dizem que é muito difícil ser espírita. Porque é difícil ser espírita, não é fácil. Você abandonar
os seus vícios, abandonar todas as coisas que você tanto gosta de realizar, mas que não vão acrescentar em nada na sua encarnação, é difícil. Mas quando a gente consegue fazer isso, é muito gratificante. E essa saída, esse ensaio da morte que a gente faz todas as noites, é exatamente para isso, para nos auxiliar nesse treinamento de conquista espiritual. E aí a gente, na busca para o estudo, né, no livro, o companheiro falando do tema da vida e da morte, o Manuel Pedro Miranda, que ele fala para a gente morte e desencarnação. Aí a gente pegou alguma coisa que ele fala assim para a gente, né? Etimologicamente, a morte significa a cessão completa da vida do homem, do animal, do vegetal, genericamente. Porém, a morte é transformadora. Morrer do ponto de vista espiritual nem sempre é desencarnar. Isto é, libertar-se da matéria e das suas, implicações. Por que ele traz isso? Ele nos lembra que morrer nem sempre é desencarnar. Nós que trabalhamos na nossa casa espírita, no Centro Espírita Leão Denis, nós temos a experiência por trabalharmos, fazemos parte da equipe que trabalha no atendimento aos espíritos sofredores, que é o trabalho que antigamente se chamava de desobsessão. Nós que temos essa experiência do trabalho, fica claro para a gente porque muitos espíritos sofredores eles chegam na mesa mediúnica ainda em situações de 100, 200 anos atrás. Ainda estão presos às situações do seu desencarne e eles não se dão conta que já estão desencarnados. E é difícil, muitas das vezes, o companheiro que está ali facilitando o dialogador para trazer esse espírito para a realidade dele. Tem que se ter muito cuidado, muito tato, para não ferir e agredir esse irmão. E quando ele tem esse entendimento, muitos deles querem saber, mas como tudo isso acontece? Ou muitos chegam e dizem, eu sei que eu morri, como é que eu estou falando com você? Eu sei que eu morri, como é que eu vim parar aqui? Então, essa falta de esclarecimento, como ele fala que muitos morrem, mas não desencarnam, é exatamente isso. Por essa falta de conhecimento e da certeza de sermos espíritos imortais, muitos de nós temos essa dificuldade, muitos espíritos têm essa dificuldade no momento do seu desencarne. E ele fala ainda mais para a gente, quando ele fala que a morte do corpo físico ou desencarnação é um acontecimento natural. É um fenômeno natural, é inexorável, por meio do qual ocorre a cessão da vida orgânica. A vida orgânica, que é esse corpo material que temos, cessa. A morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil. Leão Denis também fala isso para a gente, dessa fragilidade que a gente tem desse momento aí da morte, né, dessa mudança de estado. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. Então, quando ele traz isso, é lembrando, né, o que Miranda traz aqui para a gente, Manuel Miranda traz para a gente com relação ao morrer e desencarnar. Que essa é a grande dificuldade de muitos espíritos que a gente conhece com relação a esse trabalho mediúnico. E aí ele continua, né, quando ele vem falando assim também para a gente, quando a gente continua o raciocínio, lembrando que essa prolongação da vida que ele traz, que Fenelon traz no texto, ela é realizada para nos dar oportunidade de progresso. E aí a gente raciocina da seguinte forma,
Quando o homem mau permanece na terra, não é um privilégio desse homem, para esse homem, ou uma injustiça divina. Mas nós podemos ver, sim, como a misericórdia do Pai e a oportunidade para esse espírito caminhar de forma melhor. Como é que isso pode se dar? Esse espírito, ele tem ainda essa necessidade de progresso como todos nós. Porque vamos lembrar que todos nascemos simples e ignorantes. Somos filhos do mesmo Pai. Temos as mesmas oportunidades. Ele nos dá as mesmas oportunidades a todos nós. Cabe a cada um de nós sabermos fazer as melhores escolhas. Por quê? Porque ele nos dá a oportunidade, mas ele também nos dá o livre-arbítrio. E é com bom uso ou mau uso desse livre-arbítrio é que vamos estar ajustando a nossa caminhada no corpo de carne. Então, para a gente refletir sobre isso, é fundamental a doutrina espírita em nossa vida. Porque só com a doutrina espírita é que a gente consegue ter esse tipo de reflexão com tanta tranquilidade. Porque a gente consegue perceber que a responsabilidade é de cada um. Aí não cabe mais, com o conhecimento da doutrina que já temos, não cabe mais a gente estar transferindo as nossas responsabilidades para outrem. Não cabe mais responsabilizarmos o nosso erro, os nossos erros que ainda cometemos, que ainda nos dão prazeres, muitos desses erros, dizer que é responsabilidade do outro. Kardec deixa isso bem claro, e aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando ele vem lembrar para a gente que o objetivo do Evangelho é estudar, o objetivo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o estudo do cunho moral que o Cristo trouxe para a gente. Porque até então, nos demais evangelhos, a gente não conseguia vislumbrar e perceber e ter o entendimento necessário desse cunho moral dos evangelhos que o Cristo nos trouxe. Aí vem Kardec, com toda essa equipe espiritual que fez parte desse processo de trabalho de Kardec, da codificação da doutrina dos espíritos, porque a gente lembra bem que a doutrina não é de Kardec, não é de um homem, não é, ela é dos espíritos. Então, quando Kardec diz a doutrina dos espíritos, porque ele teve uma equipe espiritual superior auxiliando a ele na tarefa. E essa equipe espiritual confiou a esse homem essa tarefa. E ele a realizou com muita competência, para que nós pudéssemos estar aqui hoje tirando bons frutos e bons proveitos de tudo isso que aprendemos que ele nos traz. E aí a gente continua lembrando, né, que a vida, a carne, nesse sentido, a terra para a gente, ela funciona também como o quê? Ela é uma escola, ela também é um hospital de almas, mas ela também é um presídio. Né? Na escola, quando a gente aprende e tira nota máxima, a gente passa de ano. No hospital, quando a gente se cura da doença, a gente recebe alta. E na prisão, quando a gente cumpre a nossa pena pelo erro que cometemos, nós temos a liberdade. E aí podemos raciocinar dessa forma com a vida. Temos a oportunidade do planejamento reencarnatório para o retorno à vida corporal, para a continuidade dos nossos aprendizados. Nessa continuidade do aprendizado, nós encarnamos na Terra, nesse mundo de provas e expiações, na condição de alunos, para estarmos aprendendo nessa escola da vida. E aí, dentro da escola da vida,
Deus, nosso Pai, nos encaminha Jesus, nosso irmão, para ser o nosso guia e modelo da nossa caminhada. Como Kardec fala lá para a gente na questão 625. Qual o espírito mais perfeito que foi trazido até nós? Vede Jesus. Então, pela sua perfeição, ele é nosso guia e nosso modelo. Porque quem guia é quem sabe mais. Quem serve de modelo para a gente copiar é o que é bom. Porque quando a gente copia o que não é bom, esse modelo não é válido. Então, é isso, é nessa escola da vida que a espiritualidade se apresenta com Kardec para nos auxiliar nessas melhores escolhas que temos a oportunidade todos os dias e todos os momentos da nossa caminhada. Então, quando a gente consegue perceber isso, fica mais fácil a gente ter a alta do hospital com as nossas doenças da alma, quando conseguimos curar as nossas doenças da alma com mais rapidez. Como é que a gente cura a doença da alma? Com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus diz que vai nos mandar o Consolador prometido, lá no capítulo 6, ele diz para a gente que ele é o médico das almas. Então, quando a gente percebe, entende e segue todos os ensinamentos, todo o receituário que é trazido por esse médico das almas, quando a gente cumpre tudo isso, a gente consegue ter alta hospitalar. E a gente tem a liberdade da prisão quando a gente desencarna, porque a gente se desprende desse corpo que é uma prisão para o espírito. Mas quando se tira bons proveitos dessa prisão do corpo, o espírito sai vencedor no seu desencarne. E é esse convite que Fenelon vem fazendo para a gente, para que a gente possa compreender a advertência, né, que recebemos junto, né, quando ele fala para a gente que quando a gente tem essa falsa ideia, né, da injustiça divina, quando a gente acha que quem deveria morrer era o outro e não aquele amigo nosso, familiar nosso, porque era tão bom, porque ele desencarnou. Vamos lembrar que nós temos o nosso tempo de cumprir a nossa caminhada determinada pelo Pai, porque muitas das vezes a gente esquece desse detalhe, que a gente recebe uma passagem de vinda e a passagem de volta também já está marcada. Só que a marcação da data, dia e hora da passagem de volta, a gente não tem. A gente só tem da chegada. Porque a gente pode organizar todo esse nascimento, né? Quando não é um nascimento natural, por parto normal, a gente organiza, programa, agenda, uma cesárea. Então, é todo organizado. Dia tal, hora tal, hospital tal, toda a equipe tal. Então, a gente consegue. Agora, a gente consegue fazer isso. Vamos desencarnar tal dia, vamos estar. A gente não tem essa condição. A gente, até enquanto seres humanos, enquanto profissional de saúde, os profissionais de saúde estão aí fazem isso todo o tempo. Durante a doença, ele consegue até, de certa forma, prolongar um pouco essa vida. Esse espírito nesse corpo. Por quê? Porque está dentro do cabimento da lei de Deus. Porque tem a permissão de Deus para que isso aconteça. E muitos profissionais de saúde não entendem como é que aquela pessoa está numa dificuldade tamanha, numa situação terminal, e não morre. E tem a dificuldade de morrer. Por quê? Porque ele ainda não cumpriu toda a sua etapa que faz parte da sua programação reencarnatória. Agora, quando você tem um profissional que tem esse entendimento que Kardec nos traz, esse entendimento da vida espiritual, o máximo de conforto é dado para esse espírito continuar naquela prolongação ali, naquele momento
dificuldade tamanha daquele espírito, porque ainda se faz necessário. E é isso que Kardec, que Fenelon vem lembrando para a gente. Porque a gente, muitas das vezes, a gente esquece desse detalhe. Então, a gente lembra o seguinte, que os conhecimentos com base nessa visão estreita e material, sem compreender o conjunto das leis divinas. É essa compreensão desse conjunto das leis divinas que nós precisamos ter, e muitas das vezes a gente não tem. Por isso, convite sempre. Vamos estudar a doutrina espírita. Leia Kardec. Kardec explica isso para a gente com uma clareza tão grande que é muito difícil a gente não compreender. E é tão interessante que mesmo os irmãos que não tenham um grau de intelectualidade maior, eu já vi irmãos na nossa casa espírita que mal sabiam ler e escrever e traziam falas do Evangelho dentro de sala de aula no estudo do Evangelho de uma forma assim que a gente que sabe ler e escrever, que tem grau de instrução, como eu não pensei nisso? Da onde a pessoa viu isso, que eu não vi? Aonde está isso? Está no coração dela, está no sentimento daquela pessoa que intelectualmente é menor que a gente que se acha muito maior, mas moralmente ela está numa condição maior que a nossa. Por isso, muitas das vezes, a interpretação do Evangelho para aquele nosso irmão com grau intelectual baixíssimo é uma interpretação e uma colocação com muito mais sentimento que a nossa. Então, é essa compreensão que o estudo do Evangelho nos chama atenção todo o tempo. Porque muitas das vezes a gente até acha, né, que essa morte, para fazermos esse julgamento aí, a gente acha que é injustiça de Deus. Mas a gente esquece que, na verdade, é expressão da justiça e da sabedoria de Deus. É Deus agindo, porque nada acontece sem a permissão do Pai. Porque Deus é o Criador, nós somos as criaturas, criados pelo Criador. Então, Ele é que sabe de tudo o que é melhor para cada um de nós. Então, enquanto nos faltar essa amplitude de visão para esse entendimento, a gente vai continuar entendendo como injustiça, que na realidade não tem nada de injusto está acontecendo aí nesse momento. E aí também a gente lembra, né, como a gente falou ainda há pouco, que essa mensagem ela traz também uma imagem de prisioneiro que cumpre a sentença, que foi liberto, né? Aquele que terminou a sua missão na Terra está libertado. E aí a gente entende por que aquele nosso irmão que estava junto de nós até um dia desse no trabalho desencarnou assim, de uma forma, desculpe dizer, de uma forma muito bonita. Ontem a gente estava lembrando de uma companheira que desencarnou há meses atrás, que estava no trabalho com a gente até um dia desse. Ela estava numa reunião online de trabalho na Casa Espírita. Gente, eu estou me sentindo mal e eu vou sair da reunião. E daqui a pouco a gente recebe a notícia que a companheira desencarnou. Olha o mérito dessa companheira de desencarnar no trabalho. Isso é mérito. Isso é espírito que é aquela pessoa discreta, porque eu sou uma coisa de discreção nada, zero para mim de discreta. Mas essa companheira junto de nós, que trabalhávamos juntas há anos que a gente está em vários estudos, há anos que a companheira desencarna assim, deixou todo mundo... Como isso aconteceu? A gente estava com ela ainda há pouco, eu me encontrei com ela ontem. E aí a gente percebe que... Aí a gente para perceber, para avaliar assim, nossa, o comportamento da companheira... Olha o mérito por ela, por esse momento. E aí a gente já consegue, com esse entendimento que a doutrina espírita nos dá, a gente já não usa mais os termos de blasfêmia
culpando Deus, desfazendo de Deus e fazendo aquela pergunta: por que com ela? Por que comigo? A gente já não faz mais isso. A gente já pergunta: para quê? Qual o objetivo de tudo isso? O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Aí fica claro que a gente precisa rever a nossa caminhada, refazer alguns passos para poder sairmos bem. E aí eu vou lembrar aqui do estudo, do estudo não, desculpe, da médica, tem uma médica, Elizabeth Gluber-Russ, que ela tem um livro, que ela escreveu um livro sobre a morte e o morrer. E ela traz, a gente trouxe uns recortes assim dessa fala dela, que essa médica, esse livro dela, ela vem falar, esse livro ela traz relatos de pacientes dela passando por dificuldades em momento próximo da morte, né? Esses pacientes em situações terminais em hospitais. Então, esse livro ele traz muitos relatos desses pacientes e ela traz também nesse livro um estudo que ela fala sobre os 5 passos do luto. E é muito interessante ela trazer isso. E aí ela fala nesse livro, o recorte que a gente fez, ela fala assim: a morte, ela diz, é parte integrante da vida, tão natural e previsível quanto nascer. Olha que interessante. Ela traz a morte como nascer. São 2 fatalidades. E Joana vai falar isso para a gente vai falar daqui a pouco, Joana. Joana traz isso para a gente como sendo uma fatalidade. E a médica aqui, a Elizabeth, ela traz isso. Mas ao passo que o nascimento é motivo de comemoração. A gente retorna à vida corporal, a gente comemora, né? E aí ela continua: a morte se tornou um temido e inexpressível assunto, evitando de todas as maneiras na sociedade moderna. Nós que já temos esse conhecimento doutrinário, a gente não fica, nós espíritas, a gente não fica no velório rindo, fazendo chacota, mas a gente fica feliz pelo desencarne do companheiro que cumpriu a sua tarefa aqui na Terra. Então, esse cumprimento da sua tarefa, da sua missão que lhe foi confiada, ele cumpriu. Então, a gente, de certa forma, como no nascer, a gente também comemora esse desencarne agradecendo a Deus pela oportunidade que foi dada àquele irmão e por ele ter cumprido com a sua missão. Assim, a gente realiza quando a gente pensa, quando a gente sabe de um desencarne de uma pessoa amiga, de um familiar ou de um homem de bem, como traz o tema para a gente. Então, é muito, muito fácil para a gente raciocinar desse jeito hoje, com todo esse conhecimento que a doutrina nos traz. E essa alegria é por quê? Porque a gente sabe que aquele espírito está retornando à pátria-mãe, que é a pátria espiritual. Então, ele está voltando para casa, voltando para a sua verdadeira morada. E quando a gente tem essa certeza, a gente entende melhor qualquer dor. E aí a Elizabeth continua, e a gente fez outro recorte aqui, que ela fala assim para a gente: podemos retardá-la, como a gente falou ainda há pouco, mas não podemos escapar a ela. Então é comum a todos nós vamos passar por isso, não tem como não passar. E aí ela diz: é a morte, e a morte ataca indiscriminadamente, é para todos.
até as boas ações não livram da morte seu praticante. Os bons morrem tão frequentemente quanto os maus. É o que a gente falou, vai depender do seu momento de finalização da missão que lhe foi confiada pelo Pai. Porque é só Deus é quem sabe qual é o momento do retorno à pátria espiritual. Nós não temos essa certeza. Nós não temos como ajustar isso, como determinar esse prazo. Esse é um prazo que a gente não determina. E ela, seguindo aqui pelo que a gente trouxe, e a gente fechando a fala dela, em especial, os que dão grande valor ao fato de controlar sua própria existência são os que mais se abalam com a ideia de que também estão sujeitos às forças da morte. Porque quando a gente pensa que tem esse controle o tempo todo, a gente comete equívocos muito grandes, né? E aí a gente se perde nessas avaliações e nesse nosso controle, que nós não temos esse controle. A gente acha que tem, mas na realidade a gente não tem. E aí Joana, como eu falei, Joana traz para a gente, lá no Homem Integral, no capítulo 9, a gente fez um recorte também desse texto, que a Joana fala assim para a gente, da morte, né? A Joana traz a morte como a fatalidade biológica. A morte é um fenômeno habitual da vida. Foi o que a gente falou desde o início, né? Todos os dias a gente vai morrendo aos poucos quando a gente começa a aprender a se desdobrar. Nesse desdobramento e nesse afastamento mais longo do corpo. Então, quando a gente consegue realizar dessa forma, facilita esse aprendizado. E ela ainda diz, na engrenagem molecular, associa-se e desagrega-se partículas, transformando-se através do impositivo que as constitui, face à finalidade específica de cada um. E aí a gente lembra, quando a gente estuda, quando a gente vem estudando o perispírito, a gente lembra que tanto a ligação desse perispírito ao corpo, ela vai se dar molécula a molécula, e essa ligação começa já nesse planejamento reencarnatório, que começa essa ligação, de reencarnação de Segismundo, que André Luiz traz para a gente não pode nunca esquecer isso, de reencarnação de Segismundo, porque na reencarnação de Segismundo fica claro para a gente essa ligação desse espírito com os seus familiares, aqueles familiares que ele teve, que foram problemas seríssimos na encarnação anterior, e essa dificuldade para que exista essa ligação, essa empatia entre esse grupo para se realizar essa encarnação, para se cumprir a missão necessária que o Pai determinou para cada um deles. E no momento do desencarne, esse descredenciamento ali da molécula a molécula ao perispírito também se dá da mesma forma. Então, esse cuidado que a gente precisa ter com todo esse estudo que a gente vai adquirindo na nossa caminhada e a gente vai percebendo a importância da vida que Jesus nos oferece, que é a vida em abundância que ele nos fala. Quando a gente tem essa condição do entendimento, a gente não comete equívocos como retirando a oportunidade daquele feto que nos foi dada a oportunidade da maternidade, a gente já não retira mais a gente não elimina a oportunidade reencarnatória desse ser que está para chegar. A gente não antecipa o desencarne daquele irmão que está há meses ou anos num CTI internado, passando por toda aquela dificuldade que é necessária para aquele espírito. Quando a gente consegue perceber e ter esse entendimento, com essa clareza que a doutrina espírita nos traz, a gente cumpre todo o nosso processo reencarnatório e permite
que os irmãos também cumpram esse processo reencarnatório de cada um. E aí nós fomos lá no livro, a gente já caminhando para a nossa finalização do nosso estudo de hoje, nós fomos lá no livro Religião dos Espíritos, na lição 78, que ela está intitulada Contigo, Emmanuel traz um poema ali, e a gente recortou desse poema o último parágrafo, os 2 últimos parágrafos desse poema, que ele fala assim: a morte examina. Esse é o penúltimo parágrafo. E o último parágrafo ele diz para a gente: o mérito, no entanto, a fim de que recolhas novo alento e passagens para planos superiores, é problema contigo. E em toda circunstância, depende da melhora que fizeres, buscando educar a ti mesmo, aprendendo e servindo, amando e perdoando, para a glória da vida, ante a glória de Deus. Então, aqui, Emmanuel está nos lembrando o que Jesus nos convida o tempo todo no Evangelho. Quando ele começa lá no capítulo 1, que ele vem trazendo os 10 mandamentos, que Moisés traz os 10 mandamentos para a gente, nos mostrando a nossa relação com Deus e a nossa relação com o outro. Quando, nesse texto, ele termina nos convidando a perdoar, nos convidando a amar, para que assim conquistemos a glória da vida, ante a glória de Deus. Porque quando a gente aprende a se amar, em primeiro lugar, porque eu preciso ter para poder doar. Então, eu preciso aprender a me amar. Como é que eu aprendo a me amar? Cuidando bem desse corpo físico que me foi dado de empréstimo para auxiliar a minha caminhada evolutiva. Quando eu tenho essa responsabilidade de cuidar desse corpo físico, eu começo a aprender a me amar. Eu evito doenças. Ou se eu as tenho, eu busco entender qual é o objetivo dessa dor para que eu possa me melhorar. Então, quando a gente consegue ter esse entendimento, isso facilita na nossa construção do reino de Deus em nós. E para a gente finalizar, a gente trouxe também do livro Religião dos Espíritos um texto, na lição 15, que ele está intitulado como Renascimento. A gente vai ler esse texto, a gente ainda vai conversar um pouco sobre ele, para a gente finalizar o nosso trabalho, do nosso estudo da noite de hoje. E ele começa assim. Emmanuel começa assim para a gente. Não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo a nova sementeira de fé e caminha para diante sem descrer da felicidade. Então, aqui ele já começa a nos convidar à renovação. Mas que essa renovação se dê não só no momento da morte. Que percebermos que estamos próximos ao desencarne, comecemos a mudar. Mas mesmo que só consigamos realizar isso nesse momento já próximo ao desencarne, pelo menos a gente acha assim, agora eu estou ficando mais velho, então agora eu vou procurar a doutrina espírita. Que seja. Mesmo que seja nesse momento. Por quê? Porque o momento, como a gente não tem a certeza de quanto tempo me resta estar aqui na carne, o tempo suficiente, o tempo que me restar, que eu possa tirar bons proveitos disso. Então, quando ele diz que a gente não espere, é porque essa oportunidade é dada para muitos de nós quando nascemos em berço espírita e não valorizamos essa oportunidade. E aí a gente
espera passar o tempo. Já curti bastante a vida, agora eu vou me voltar aos estudos e os conhecimentos espirituais para me melhorar. Ele não recrimina isso, mas ele só nos convida ao raciocínio para agirmos antes, para termos uma caminhada mais serena e mais tranquila, para aprendermos a ser mansos e pacíficos, como nos recomenda Jesus lá no capítulo 9 do Evangelho. E aí, Emmanuel continua dizendo assim para a gente: muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhes insultos como se retirassem de província infernal, mas voltarão a ele em momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar suas disposições quando poupariam larga cota de tempo se lhe buscassem compreender as lições ocultas. Olha o convite que ele nos faz, olha a chamada de atenção que Emmanuel vem trazendo para a gente. Lembremos no livro do Céu e Inferno que nós temos, salvo meu engano, 69 espíritos falando para a gente de suas situações. Espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos medianos. Olha como muitos deles perderam a oportunidade reencarnatória. E aí vem o arrependimento tardio, vem o sofrimento muito maior, mas ele deixa claro no texto para que a gente não desertem do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis. Que permissão é essa? Essa permissão reencarnatória. Que saibamos tirar proveito dessa grande oportunidade. E Emmanuel continua dizendo assim: outros muitos fogem de entes amados. Não é isso? Reprochando-lhes a conduta e anatematizando-lhes a existência, qual, se ausentas, sente desapiedados verdugos. No entanto, voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhes paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas de ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos, entendendo, por fim, que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhes houvesse doado apoio e entendimento, perdão e auxílio, justo no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. E aí a gente lembra sempre de agradecer a Deus pelo esquecimento do passado. A gente sempre agradece a Deus por esquecermos desse passado, que muitos de nós tivemos um passado tenebroso, porque a gente não sabe. E aí, lembremos da reencarnação de Segismundo. Para quem conhece a lição, o retorno no mesmo seio familiar foi aquele pai que retirou a vida desse espírito, que está retornando na condição familiar novamente. Esse reencontro familiar. Imagina se não tivesse esse esquecimento. E aí a gente sempre olha para junto de nós, para nós mesmos, para os nossos seios familiares. Quem será esse espírito que está aqui comigo? Esse espírito que eu tive a oportunidade de ser mãe. Quem será esse espírito? É melhor que a gente não saiba. Por isso esse esquecimento grandioso. E é por isso que a gente tem que muito agradecer. E para a gente finalizar o texto, ele diz assim para a gente, Emmanuel continua dizendo: não deixeis assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje.
Sejamos caridosos para conosco e para com o próximo. Aprendamos a nos amar para amar o nosso próximo. Aprendamos a perdoar as nossas faltas e as nossas dificuldades para que possamos, assim, estar perdoando o outro. Isso também é caridade. Como também a paciência é caridade, como também o amor ao próximo é caridade, porque o que é a caridade? É o amor em movimento. Então a gente precisa aprender. E ele segue: o caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito cujas dívidas precisamos solver. Desse modo, se dê, não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal. Fase da tela escura em que estagias a escola da própria sublimação. E se não podeis receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor do teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Não encomendeis, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque, a favor de vossa própria renovação, concede-nos o Senhor, cada dia, o sol renascente de cada dia. Então, Emmanuel traz para a gente, nessa lição 15, Renascimento, no livro Religião dos Espíritos, ele traz esse texto que nos leva a esse entendimento da bênção do esquecimento do passado, para que possamos cumprir com a nossa caminhada, a caminhada para chegarmos ao Pai, chegarmos a Jesus. Como nos lembra o Evangelho no capítulo 17, que a gente sempre diz que é a nossa meta que temos a alcançar. Sede perfeito, como o Pai Celestial também é perfeito. Lá no item 3, que Kardec vem trazendo para a gente, todas aquelas características do homem de bem, são todas elas que precisamos alcançar para chegarmos a essa perfeição e termos a condição de agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida e a vida em abundância que recebemos. Que Jesus possa nos abençoar. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa noite, a vocês outros que em algum momento estarão assistindo esse estudo, que a gente possa ter trazido os nossos corações tão doídos que ainda temos, né? Dentro de todas as nossas dificuldades, algum carinho, algum afeto, com muito amor, para tudo que nos foi possível trazer na noite de hoje. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Que Zilda Gama, patrona dessa casa espírita, possa continuar fortalecendo a todos esses trabalhadores dessa casa e a todos nós. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, querida Rita. Para nós foi uma alegria imensa. E como você trouxe esses ensinamentos tão importantes para que possamos refletir tudo pela nossa evolução, que possamos realmente cumprir essa tarefa tão importante na nossa vida que você trouxe tão bem. Então, querida, nós vamos encerrando agora com a prece final, pedindo que todos elevem o pensamento e vamos agradecer, Senhor, muito obrigada por todos esses momentos que aqui passamos, aprendendo o que é importante na nossa vida, nessa nossa caminhada, com essa luz que o Espiritismo traz para que possamos realmente progredir a cada dia. Agradecemos aos bons espíritos que aqui estiveram, estão sempre conosco, a nossa mentora Zilda Gama, porque
trouxe essa inspiração para que nossa irmã trouxesse tantos relatos importantes para que possamos aprendendo, compreendendo, é mais fácil para a gente praticar no nosso dia a dia. E assim, Senhor, pedimos que continue nos abençoando, aqueles que aqui estão e aqueles que não puderam estar conosco, aos irmãos desencarnados que tanto necessitam de uma luz para esse mesmo progresso que nós estamos caminhando. Nos abençoe, Senhor, fique conosco e que assim seja, graças a Deus. Minha querida, para nós foi muito importante esse estudo, agradecemos e leva assim esse abraço bem apertado, tá bom? De muito carinho. Muito obrigada a vocês também, é muito importante para todos nós, né? Porque a gente estuda e a gente consegue aprender um pouco mais, a gente está sempre, a vida é um eterno aprendizado, e eu tenho muito que agradecer pela oportunidade do convite, sempre que me for possível eu estarei aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos, leve também o nosso abraço, o abraço de Leon Denis, para a equipe de Zilda Gama, e a todos os irmãos que estão aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Fica com Deus. E até a próxima. Se Deus quiser, se assim Deus nos permitir.